Boa tarde, pessoal. Vamos aqui ao nosso resumão sobre a live de hoje, que os assuntos foram diferenças sociais, consumismo e meio ambiente. Lembrando que a outra parte de diferenças sociais, a professora Milena de Sociologia tratou de um jeito muito melhor do que eu poderia tratar, e a gente vai dar um enfoque, a gente deu um enfoque maior ao uso dos recursos naturais, principalmente a água e solo, falando de agricultura, tanto uso quanto impactos, né? Bom, resumão de hoje, o que a gente trouxe mais aqui? Primeira coisa, a questão da distribuição de renda e concentração de renda, que o Brasil é um dos países do mundo, está no top aí, e países que concentram mais renda. O que quer dizer isso? Grande quantidade de riquezas na mão de poucas pessoas, enquanto a maioria, pelo menos metade, grande parte das pessoas do Brasil tem uma quantidade de dinheiro muito pequena na mão. Então essa é a concentração de renda. O que essa diferença social, essa concentração de renda tem a ver com consumismo? Bastante coisa, né? Por quê? Quem tem mais poder de compra, quem tem mais dinheiro, vai consumir muito mais do que quem tem menos dinheiro. Isso é óbvio, isso a gente vê no nosso dia a dia. Você vê quando você vai no mercado, você vê na rua. Se você não tem grana, você não compra aquele pastel com caldo de cana, né? Você compra o amendoinzinho do tiozinho. O cara que tem mais grana sobrando vai comprar 2 pastéis de caldo de cana e assim vai. Então a gente vê esse consumismo diferenciado no nosso dia a dia. Porém, ele não está só com as pessoas. Ele está entre os países do mundo também. Ele está entre as cidades, ele está entre os locais diversos que têm poderes econômicos diferentes. E aí a gente fala do impacto sobre o meio ambiente. Esse impacto sobre o meio ambiente ele está nessas diferenças entre os países e também está na diferença entre as pessoas. Uma pessoa que ganha muito mais, uma família que ganha muito mais dinheiro, tem muito mais recursos, com certeza vai consumir mais do que uma família que tem menos. Tá? Vai gerar um impacto maior. Se comparar só família com família, por exemplo, água. Uma família que tem muito mais recursos gasta muito mais água por mês, mesmo que essa família tenha menos integrantes. Uma família com poucos integrantes, 3, 4 pessoas, que ganha muito dinheiro, vai gastar mais água do que uma família que tenha 7, 8 pessoas e com muito pouco dinheiro. Por quê? Quem tem mais dinheiro vai ter mais de um chuveiro elétrico em casa, todo mundo vai poder tomar um banho muito mais demorado, porque a água vai ser quente. Vai ter água de sobra para lavar quintal, para lavar os carros, para lavar roupa numa máquina de lavar roupa. Vai cozinhar bastante, vai fazer vários tipos de alimentos diferentes, todos usam água, e vai consumir muitos produtos. E na cadeia de produção desse produto, você tem o uso da água também, que vai embutida aí. Agora, a família mais pobre, por mais que tenha mais pessoas, vai ter um chuveiro em casa quando tiver e vai ter que usar muito pouco de água para cada banho, porque é controlado. Não vai usar água para lavar carro, afinal não tem carro. Muitas vezes não tem carro. Nem quintal, então não precisa nem usar água para lavar o quintal, no máximo dar uma varridinha ali no chão da casa para jogar para fora a sujeira. Então você tem um uso da água muito menor quando você tem uma renda menor do que quando tem uma renda maior. Então a concentração de renda entre as pessoas vai dar essa diferença de impacto no meio ambiente. Isso falando só da água. Quando você fala de países, por exemplo, os países que têm muito mais recursos, eles vão usar muito mais também recursos ambientais. O país que tem mais recurso econômico vai usar mais recurso ambiental. Mas por que, professor? Porque eles podem comprar. Então, países europeus ou os Estados Unidos, na América do Norte, o Japão, na Ásia, são países que não têm tanta água assim quanto o Brasil. Não tem tanto espaço de solo produtivo para produzir os alimentos. Como é que eles fazem? Eles compram, então. Então, países estrangeiros vêm aqui no Brasil e compram produção de alimentos. Mas para produzir o alimento, a gente usa muita água para irrigação e usa bastante solo. Então, indiretamente, os países que compram os nossos alimentos estão levando essa água e esse solo também. É o que a gente chama de água virtual. Ela está indo junto com o alimento, mas sem ir diretamente. Ela foi usada para irrigar, ela foi usada para dar água para a vaquinha, que depois virou carne que foi vendida para o frango, né? Para o queijo, para tudo. A gente usa vários milhares de litros de água para fazer 1 quilo de carne. Não estou mentindo, só você pesquisar rapidinho na internet e você acha isso. Então, a água, o impacto no meio ambiente, ele tem tudo a ver com concentração de renda. Quem tem mais poder usa mais o recurso. Os países que têm mais poder
usam mais, compram mais esse recurso. Né? O Brasil é um dos países, é o país no mundo que mais concentra água. É o país que tem mais acesso à água doce, assim, na superfície, com rios e tudo. Né? País no mundo que mais tem, mas não é o que mais usa. Os que mais usam têm bem menos água que o Brasil. Então, como eles usam muito mais? Porque eles compram. Então, a concentração de recursos econômicos possibilita você a usar muito mais os recursos naturais. E assim, claro, tem um impacto muito maior. Né? A gente fala de água, com irrigação, agricultura, fala de uso de solos com grande produtividade, que aí você produz e vende para outras pessoas que não têm tantos solos assim. Essa produção vai embutida. A gente fala disso, aí você fala, então professor, então é muito ruim você ter concentração de renda. Não é isso. Claro que a concentração de renda ela é muito ruim quando ela é extremamente concentrada. Tá? Como no caso do Brasil, que em 2019 estava no segundo país do mundo com maior concentração de renda. Ela é muito ruim. Mas ela é inevitável do sistema capitalista. Tá? E aí não estou falando de, esse sistema é melhor que aquele, não é isso. Estou falando de características do sistema. O sistema capitalista tem uma característica, que é a acumulação de renda, a geração de lucro. Se alguém está acumulando esse lucro, quer dizer que outra pessoa está deixando de acumular. Então você tem essa diferença dentro do sistema. Tá? Isso possibilita algumas pessoas adquirirem mais do que outras. E junto com elas vai os recursos naturais. Tudo bem? Não só de recursos naturais a gente fala quando fala de diferença de renda. Falamos também do acesso a serviços, do acesso a produtos. Tá? Então, quando você tem uma população, tanto faz se falando de um país inteiro ou dentro da mesma cidade, com uma concentração de renda muito grande, essas pessoas vão ter acesso a serviços básicos muito melhores e em maior quantidade do que as pessoas que têm menos renda. Por exemplo, água encanada. O Brasil é um grande exemplo disso. Esgoto. O Brasil é um grande exemplo disso. Quem tem mais renda, concentra mais renda, vai morar em lugares melhores que vai ter uma infraestrutura de esgoto montada e vai ter água da sua torneira. Quem tem menos concentração de renda vai morar em áreas piores, onde provavelmente não tem água encanada e não tem coleta de esgoto. Tá? Então você tem, junto com a concentração de rendas, também as ausências de serviços essenciais. Falta renda, falta serviço essencial. Muita renda, sobra serviço essencial, que poderia ser muito melhor distribuído. Né? E aí você tem as consequências. Então, a gente falou até agora das causas, né? O que a concentração de renda causa no consumo de recursos naturais, usando a água principalmente de exemplo, e as consequências disso. Bom, se você tem uma região muito pobre economicamente, sem acesso a serviços de água encanada ou saneamento básico, com certeza você vai ter uma consequência aí que são as doenças. Tá? Quando tem uma enchente, aquele esgoto vai passar pela rua, série de doenças vem a partir daí. Se você não tem água boa, encanada para tomar, uma série de doenças vem a partir também do consumo de água inadequada. Isso na parte de baixa renda, consequências com certeza. Na parte de alta renda, não. Como eles têm acesso aos serviços, essa consequência de doenças por causa de serviços ruins é muito menor. É muito menor. Quando tem, né? Quando tem. Tá bom? Então você tem também consequências da concentração de renda em cima dos recursos. Quer dizer que é tudo catastrofismo, professor? Tudo é ruim? Nós vamos acabar com o planeta? Não. O que as questões vão cobrar da gente? As questões cobram a questão da concentração de renda, né? Quais são os impactos da concentração de renda, então que vai ser o uso desigual de recursos naturais e serviços, mas as questões vão cobrar também o uso sustentável dos recursos. Então, por mais que você tenha concentração, os recursos são usados e terão que ser usados, porque afinal o mundo continua aumentando sua população, mesmo que numa velocidade menor. O uso tem que ser sustentável. Então, as questões falam muito de sustentabilidade, que é você usar o recurso e repor. Usar o recurso de modo controlado, de modo com que a natureza possa repor esse recurso e que esse recurso seja viável, o uso desse recurso seja viável a médio e longo prazo, sem você usar e acabar com o negócio. Tá? É muito interessante vocês ficarem de olho nas atualidades. Isso as questões estão cobrando cada vez mais.
Recursos atuais, como eles estão sendo usados? No Brasil está aparecendo muito a questão da água, né? Com escassez de água em algumas regiões. Agora, por exemplo, na cidade de Salto, aqui em São Paulo, região do Paraná, metropolitana de Curitiba, com racionamento de água há mais de ano. O caso de racionamento que teve aqui na cidade de São Paulo, na década de 2010, teve um caso bem forte de racionamento, e no mundo inteiro acontecem essas questões. No Brasil, desmatamentos e queimadas, então isso está aparecendo demais. Então uso sustentável da floresta, por exemplo, um assunto legal de vocês verem, tá? Que pode ser assunto de questão, tem muita notícia por aí. Então liguem assuntos atuais com uso sustentável de recurso e com concentração de renda, que é o poder do uso do recurso. Esse é o segredo para cair certinho na questão e você ir bem, tá bom? Então esse foi um resumão, pessoal. Qualquer coisa, deem uma olhadinha na live. Qualquer coisa, mandem um recado para o prof aqui. A gente conversa por WhatsApp numa boa ou lá no Moodle, tá certo? No mais aí, se cuidem. Grande abraço para todo mundo e ficamos por aqui.